Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros. O podcast que faz parte do ecossistema do BRM Podcasts. E hoje aqui comigo, João. Fala, Amanda. Fala, pessoal. E no episódio de hoje nós vamos começar falando sobre a duplicação do trecho norte da BR-101. Aqui no estado, o aeroporto de Vitória, que deve começar a receber voos internacionais de jatos executivos. E, além disso, a confiança dos empresários aqui do comércio capixaba apresenta sinais de recuperação. No cenário nacional, vamos comentar sobre as discussões que seguem muito acaloradas sobre o aumento do IOF e as medidas de arrecadação do governo. E a gente começa falando da infraestrutura aqui no Espírito Santo, né? A duplicação do trecho da BR-101 é o principal corredor de transporte do Espírito Santo e ela pode sair do papel em breve, dependendo ali do aumento do fluxo de veículos e da necessidade de melhoria do tráfego. É uma notícia que gera uma expectativa para o setor logístico, principalmente para as regiões como Linhares e João Neiva, que dependem dessa rodovia para escoar a produção industrial e agrícola. E isso tem um impacto direto não só na mobilidade da região, mas também na atração de novos investimentos aqui para o estado. Com o avanço da integração com a BR-259 e o apoio de grandes players que atuam aqui no estado, como a Suzano, que sempre está buscando melhorar a sua eficiência logística, esses investimentos eles podem impulsionar ainda mais o crescimento da economia capixaba, principalmente do setor industrial. E quando a gente fala de infraestrutura também, o aeroporto de Vitória ele se prepara para receber agora voos internacionais de jatos executivos sem necessidade de escala. Isso é um avanço enorme para o Espírito Santo, né, que já é a maior porta de entrada de helicópteros e jatos executivos do Brasil. O impacto é positivo para o turismo de negócios, para as operações comerciais e para o posicionamento do Estado, né, no mapa ali da aviação executiva nacional e internacional. Além do benefício econômico direto que isso traz para o Estado, também reforça a estratégia do Espírito Santo em atrair cada vez mais empresas e eventos de alto impacto, contribuindo para o fortalecimento do turismo corporativo e para a geração de empregos qualificados aqui. A infraestrutura aeroportuária é um dos pilares para o desenvolvimento sustentável daqui da região. E agora, partindo para o bloco do cenário econômico, o índice de confiança de empresas do comércio aqui do Espírito Santo subiu 2% em maio. Estamos ainda um pouco abaixo da zona de otimismo, mas o movimento que nós observamos de aumento ele já é positivo, especialmente quando vemos que, apesar da inflação e dos juros elevados, o consumo segue com certo otimismo aqui no estado. E o levantamento do IPM Maps 2025, ele mostra que 23 municípios capixabas têm potencial de consumo superior a R$1 bilhão. Vila Velha lidera, seguida de Serra e Vitória. Isso aponta para um mercado interno forte, com oportunidades em setores como saúde, turismo para terceira idade, serviços de conveniência e gastronomia, e todos com grandes espaços para expansão. No cenário nacional, a política ela segue sendo um ponto de atenção. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele indicou que o Congresso não tem compromissos em aprovar as medidas do governo para compensar o aumento do IOF, abrindo espaço ali para um debate mais amplo sobre incentivos fiscais e a carga tributária no Brasil. E isso tem um efeito direto do ambiente de negócios por todo o Brasil, né, Amanda? A resistência do setor produtivo a novos aumentos de impostos reflete uma preocupação com a competitividade das empresas aqui do país. Existe uma grande pressão para modernizar o sistema tributário e reduzir custos, especialmente para estados como o Espírito Santo, que buscam ainda atrair investimentos em meio a todo esse cenário desafiador dos desafios fiscais nacionais. E quando a gente fala de comércio exterior, né, o Brasil ele registrou um superávit comercial de quase $2 bilhões na primeira semana de junho, puxado por exportações da indústria de transformação. No Espírito Santo, a presença de grandes trades e fortalecimento do Porto de Vitória são essenciais para manter essa dinâmica aqui positiva. E um grande exemplo disso é a própria Suzano. A brasileira de papel e celulose que vem expandindo as suas operações globalmente, mesmo em meio às tensões que estão acontecendo no comércio internacional, sobretudo entre a China e os Estados Unidos. Essa postura por parte da empresa é fundamental para a economia capixaba, que se beneficia direta e indiretamente da ampliação da base da empresa. Outro destaque, ainda no cenário global, mas que traz reflexos também para o nosso estado, é a siderúrgica Stegra,
que já opera na Europa e está avaliando construir uma nova fábrica de briquetes de minério de ferro usando hidrogênio verde aqui no Brasil. Essa tecnologia pode transformar toda a indústria do aço, reduzindo ainda a pegada de carbono e posicionando o país como um líder em siderúrgica sustentável. E o Espírito Santo, ele com sua matriz energética limpa e proximidade com fornecedores de minério, tem tudo para ser ali um polo estratégico nessa nova revolução industrial verde, o que abre ali oportunidades para investimentos e empregos qualificados no estado. Ainda na política, no Supremo Tribunal Federal, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro confirmou que o ex-presidente ele discutiu planos para decretar estado de sítio no fim de 2022, numa tentativa ali de impedir a posse de Lula. E apesar disso, ele negou envolvimento direto nos atos de 8 de janeiro de 2023. E Bolsonaro segue com um discurso mantendo que não teme ser preso, mesmo com todas essas investigações já em curso. Esse cenário político conturbado influencia diretamente a confiança do investidor e a instabilidade institucional aqui no nosso país, que são fatores cruciais para o ambiente de negócios, não só no nosso país, mas também aqui no Espírito Santo. E para finalizar, Amanda, o setor de varejo ele segue como um dos pilares da economia brasileira e já movimenta mais de 2,75 trilhões de reais. No Espírito Santo, o comércio é uma das atividades econômicas mais importantes para o emprego e para a renda. Por falar em varejo, no dia 8 de junho, às 8 horas da manhã, no Cinemark do Shopping Vitória, vai acontecer um evento que reúne ali lideranças empresariais, especialistas e representantes de grandes marcas para discutir ali as tendências globais do varejo e como elas impactam o mercado capixaba, né? Será uma excelente oportunidade para entender as mudanças no comportamento do consumidor, a transformação digital e o papel do turismo como impulsionador do consumo no estado. O link vai estar aqui abaixo na descrição para vocês poderem se inscrever e esse foi mais um episódio do BRM News. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio. Não deixem de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro de todos os episódios que ainda vão sair nessa semana. E até a próxima. Tchau!